Fala meu bom, fala meu querido, como é que você está? Eu estou ótimo. No episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre ideais ascéticos, o que é a ideia de asceticismo, né? Antes disso, rapidamente, eu quero ter que dar um aviso mais uma vez que eu vou entrar em recesso aqui no NVP no final de dezembro, né? Eu vou tirar umas férias e eu volto depois, né? E é basicamente isso, né? Então não tô quitando do NVP, é que nem ano passado. Ano passado eu tirei umas férias e tal, então vou fazer isso de novo, mesma coisa. Vou entrar em recesso e é isso aí, gente. Bom, seguinte, o vídeo hoje, ele é uma sugestão de um ouvinte chamado Nico, né? Que é um cara que é o ouvinte do canal aí. Às vezes, eu costumo ouvir as sugestões de vocês, então eu faço episódios sobre o que vocês. Se a sugestão é uma boa sugestão, eu faço um episódio sobre isso, tá? Então, mas tem que ser uma boa sugestão, né? Ah, Homero, eu tenho uma boa sugestão, Homero. Que tal se você fizesse uma série? Eu vou financiar uma série aqui no NVP, Homero. Você falando sobre eugenia, Homero. O que você acha, Homero? Podia fazer uma. Homero, você podia. ah, Homero, você podia. Agora já mudei a voz, né? Homero, você podia fazer uns episódios mostrando a relação de raça com QI. E falar sobre eugenia. Que tal, Homero? Que tal a minha sugestão, Homero? Tá, esse é o ouvinte médio aí, então, né? Então, nem tudo que você sugerir de coisa eu vou gravar um episódio. Mas se você sugerir um negócio que dê pro cara falar, assim, cara, então eu costumo ouvir o que os ouvintes querem, tá? Então, um ouvinte aí, um abraço pra ele, que é o Nico, ele tinha me pedido pra falar sobre asceticismo. Não sei se você conhece isso, né? O que significa os ideais ascéticos e tal, né? Este é um assunto que eu não costumo falar muito, né? Que eu estudo bastante, na real, esse assunto, mas eu não costumo falar muito sobre ele porque eu não tenho conclusão final nenhuma sobre se é bom ou se é ruim, né? Então esse vai ser um episódio, mais um dos episódios, onde eu vou ter um fim meio socrático, né? Eu vou chegar no final do episódio e eu vou falar assim, olha meu bom, só sei que nada sei. Então eu vou ficar mais ou menos uma hora aqui falando, tá? E eu não vou chegar a conclusão nenhuma, tá? E o episódio de hoje vai ser nessa vibe, né? Bom, mas vamos lá. Então, fique aí caso você não se importe com isso, né? Se você é o cara que quer que eu chegue a uma conclusão, se você quiser uma. É aquela coisa que eu falo, né? Se você quiser uma verdade, se você quer uma conclusão, quer uma verdade, vai falar com um cientista. O cientista lá te dá a verdade, tá? A verdade é essa aqui, o método é esse aqui, papapá, pipipipopopó. Logo, isso é a verdade é essa, né? Quem é a verdade, você vai falar com um cientista lá. Vai perguntar pro Pirula, vai perguntar pro Átila, Mamarrindo e tal. Aquele pessoal todo, né? Agora, em muitos episódios aqui eu não chego a conclusão nenhuma, né? E eu acho que o episódio de hoje vai ser mais ou menos isso também, tá? Existe o que é o asceticismo, né? Vamos ver, vamos começar pelo começo, né? O que é asceticismo, né? Asceticismo é uma palavra. Na verdade, o asceticismo ele é a prática do asceta, né? E o asceta, ele vem do grego, eu tinha anotado aqui, ele vem do grego de uma palavra com dois Ks, né? Que é ascetikos, ascetikos, eu acho que fala, né? Com dois Ks. Que significa, a ideia, a palavra asceta significa exercitar ou treinar, né? O asceticismo, então, é aquele que se exercita e aquele que treina, né? Isso no sentido literal grego do termo, né? Então, por exemplo, se tu vai na academia e tu se exercitou lá na academia, tu tá fazendo no sentido grego do termo o negócio do asceta. Tu tá sendo um asceta ao se exercitar, né? Mas o termo, né, asceta, ele não é usado de um ponto de vista literal, tá? Ele tem uma outra interpretação, né, que é a ideia do exercício e do treino da alma, né, do autocontrole, né? Hoje é mais, a gente vai falar mais sobre ética, né? E a ideia do ascético, com dois Ks, né? Ascetikos, né?
é um termo usado para se referir ao autocontrole, né? A autodisciplina, em específico, pelo menos eu interpreto desse modo, tá? Esse é um termo amplamente estudado e tal, então existem várias interpretações sobre o termo. Eu vou te dizer o que eu entendo por asceticismo. Eu acho que tem muito mais a ver com uma relação de autocontrole com relação à busca do prazer, né? E um exemplo aqui que eu trouxe para te mostrar sobre isso é o negócio do epicurismo, né? O epicurismo é um cara muito mal interpretado, né? Porque quando a gente pensa em epicurismo, geralmente a gente pensa na busca por prazer, né? Tu pensa, a vida em termos epicuristas é uma vida que busca o prazer, mas na verdade a relação do Epicuro, tá, com o prazer não é bem assim que nem as pessoas acham, né? De fato, o epicurismo ele busca o prazer, mas ele busca o prazer moderado pela racionalidade prática que um ser humano tem, né? Então, um exemplo que a gente poderia dar com relação a isso é a ideia é um exemplo que o Epicuro usa sobre o que é o exemplo do vinho, né? Então, o vinho, se tu não tomar o vinho, você não vai ter o prazer de tomar o vinho. Ó, passou um eleitor aqui. O vinho, se você não tomar, você não vai ter o prazer de tomar o vinho, né? Se você tomar um pouco de vinho, você vai ter o prazer de tomar vinho, né? Isso é o Epicuro pensando. Agora, se tu tomar muito vinho, você vai se prejudicar, porque você vai virar um alcoólatra e aquele prazer que você tinha na sua vida vai destruir a sua própria vida, né? Então, o Epicuro, por mais que ele acredite que você deve viver a vida buscando o prazer, né? Porque ainda assim ele não acha que o prazer é uma métrica final. Eu acho que ele acredita que deve haver uma moderação feita pela racionalidade prática, né? Que é o termo que os gregos usam, que chama frônesis, né? Não sei se está interessante isso que eu estou falando, mas enfim. Então ele dizia assim, olha, a vida ela tem que ser vivida de um modo moderado para que você alcance o ideal da vida, né? Que é uma vida feliz, que seria a vida tranquila e serena, né? Então o cara que não toma vinho, vamos voltar no exemplo do vinho. O cara que não toma vinho às vezes tem uma vida estressante, né? E o cara que toma muito vinho, ele tem problema por causa do vício, né? Então o ideal você seria moderar ali, tomar só uma taça ou outra de vinho, né? E esse seria o modo de você levar uma vida tranquila, uma vida serena. Tá? Isso é um exemplo só, mas o Epicuro, quando ele está falando sobre isso, ele está falando sobre diversos tipos diferentes de prazer. Tá? Isso vale para todos os prazeres da sua vida. Tá? Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Ó. O vinho em excesso ele te prejudica, leva ao alcoolismo. Tá? Isso eu já falei. Mas não é por isso que você deve negar completamente o vinho, também já falei. Se tu negar completamente, tu vai viver a vida sem o prazer do vinho. O asceta para o Epicuro é aquele que consegue moderar o prazer, de modo que você não vira um escravo do prazer. Esse é o negócio a ideia de prazer, de um certo modo, quando ela é em excesso, ela acaba te escravizando. A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá mais pra frente. Mas a ideia, tipo assim, o que é o ideal ascético, pelo menos que eu entendo, assim, por Epicuro, é você negar o prazer quando o prazer vai te fazer mal, né? Então não é você viver completamente sem o prazer, mas você só ter o prazer quando está na hora correta, na medida correta para você ter o prazer. E você vai saber a hora correta e a medida correta através da tua racionalidade prática e do teu autoconhecimento, né? Então, eu não sei se eu acho que eu falei sobre isso em outros episódios do NVP, um pouco sobre também faz tanto tempo que eu já não me lembro, tá? Mas se eu falei pra ti sobre Epicuro, é mais ou menos isso, né? Então, voltando ao começo ali, né, eu tinha te falado que a ideia do ascetikos, né, é uma ideia de busca por autocontrole, autodisciplina, né? E isso dá especificamente com relação ao prazer. E para o epicurismo, né, o asceticismo não está na negação do prazer. O asceticismo, pelo menos eu entendo desse modo, por Epicuro, está em você ter o prazer da vida na hora certa, né? Mas ainda assim o Epicuro está errado, porque na minha opinião, porque a métrica do Epicuro sobre o bem viver, ter uma vida tranquila e serena, é a busca pelo prazer, né? Então, de fato, não é errado você dizer, olha, o Epicuro
ele não, ele é uma filosofia que busca o prazer. É verdade, ok. Mas ele não é como as pessoas pensam, né? As pessoas quando olham pro Epicuro acham que é tipo um hedonismo, que você deve só buscar o prazer a vida inteira e tu deve quase se associar a um cão, né? Um cachorro, assim, que vive para se alimentar e se reproduzir, né? A vida feliz ou daimônica lá em Epicuro não tem a ver com isso, tem a ver com muitas vezes você dizer não ao prazer. E aí que é o negócio do asceta. É a autodisciplina de você olhar para um prazer e falar não, não é hora de eu fazer isso, então é não, né? Então às vezes, por exemplo, tu tá estudando, não sei o que você faz da vida, ouvinte, mas às vezes tu tá estudando aí para ter um diploma de graduação que não vai garantir emprego para você, porque você tá num período de recessão mundial, né? Mas você tá fazendo igual porque afinal você não tem mais nada para fazer. E você tá ali fazendo um curso de graduação e e você tem que estudar pro negócio, cara, para você saber, né? Porque você fazer um curso de graduação no fim das contas, é você aprender uma profissão para você ser útil para a sociedade. Né? Isso é um curso de graduação. Tá? Todo o curso de graduação, em essência, é mais ou menos isso. Né? É tu aprender uma profissão e essa profissão você vai usar para ser útil ao próximo. Né? E através de ser útil ao próximo, você consegue dinheiro para você viver a sua vida. Porque quando você é útil, você ganha dinheiro. Tá? Pelo menos dentro dessa métrica que a gente está vivendo do mundo de hoje, 2023, né? Dos últimos 100 anos, eu diria. E, que é uma métrica mais materialista, mais utilitarista e tal, mas enfim, isso aí é um outro assunto, né? Agora, quando você está numa faculdade, você está tentando aprender uma profissão, né? E isso vai exigir que você estude, né? E o estudar é um ato de sofrimento, né? Estudar não é bonito, estudar não é legal, tá? A pessoa que diz pra ti que estudar é de boa, é tranquilo, a pessoa tá mentindo. Tá? Se você vai lá no curso de pedagogia, as mulheres chegam assim pra ti e falam assim, não, educar... Isso eu já ouvi. Isso eu já ouvi no curso de pedagogia, muito bom, né? Cara, educar é um ato de amor. É um ato de amor. Eu falei, meu Deus do céu. Que amor mais doloroso, então, né? Porque, pelo amor de Deus, cara. E não dá, não, cara. Não dá pra tancar isso aí, bicho. Eu não consigo entender alguém que olha que lê Hegel e diz que é um ato de amor você ler Hegel. Não é, não, cara. Pega o Hegel pra ler, né? Mas, enfim, né? Então, mas se existe a real, não é o que a pedagoga diz pra você. A real é que a educação é um processo de dor e sofrimento. Sempre foi assim, sempre vai ser assim, tá? E é um processo que você assim, entra no desconhecido e sai da sua zona de conforto. Agora, muitas das pessoas que estão estudando numa faculdade, elas não vão levar a sério os estudos. E não vão levar a sério por quê? Porque elas tentam estudar o mínimo possível e elas tentam viver a vida buscando o máximo possível de prazer. E daí acontece o seguinte, às vezes a pessoa tem 2 horas que ela poderia estar estudando um negócio que era importante para ela tirar uma nota alta, e ela pega e, vou ficar, em vez de estudar 2 horas, eu vou ficar rodando aqui o feed do Facebook 2 horas. Né? O que é isso? Isso é você não conseguir moderar o prazer do modo correto. Né? Usando a metáfora do vinho, é quase como se tu tomasse o vinho a mais do que você deveria tomar. Tá? Aquele momento das 2 horas não era o momento para você estar rodando o feed do Instagram. Ou assistindo um vídeo no YouTube. Aquele momento seria o momento onde você precisaria estar estudando para você desempenhar bem ou ter uma performance boa na sua faculdade. Né? Agora, a maioria das pessoas é assim. A maioria das pessoas elas não estudam porque elas entendem que estudar é importante. A maioria das pessoas estudam porque elas têm medo de reprovar. Por isso que a prova é tão importante. Né? Porque se você não tem a cobrança da prova, o aluno não estuda. Né? No geral, o aluno não estuda. Né? Existem exceções à regra, né, que o cara estuda. Que exceções são essas? São os ascetas. É o cara que é o ascético. Né? O ascético, ele vai olhar assim diante dele e vai ter 2 caminhos. Ou eu vou parar e estudar, ou eu vou ficar rodando o feed do Instagram, do YouTube, do Facebook e do WhatsApp, saltando de um pro outro num ciclo infinito por 2 horas. Né? O asceta olha, bom, ficar rodando o feed me dá mais prazer, é muito mais divertido do que eu estudar. Né?
mas é melhor eu estudar. Então ele nega o prazer de rodar o feed do Facebook, né, para conseguir estudar, né? Então, por isso que a ideia de ascético, ela tem a ver com disciplina e autocontrole, né? Porque você consegue dizer não para o prazer na hora que o prazer não é bom para você, né? Que seria aquela coisa que eu falei do vinho, né? Você negar o vinho quando você não tem que tomar o vinho. Quando você já tomou uma taça e você fala, tomou uma taça e fala, não, tô de boa, agora deu, não vou mais, entendeu? E isso é muito difícil, eu penso, né? Assim, a maioria das pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande de lidar com a negação do prazer. As pessoas, elas buscam sempre o prazer e buscam evitar a dor, né? Então, dificilmente alguém vai se expor à dor e ao sofrimento, né? Por isso que as pessoas na sua faculdade, a maioria tiram notas baixas, né? Ou notas medianas, né? O que tira nota baixa é o cara que não tem controle nenhum sobre a sua própria vida, que é o ascético, né? O que tira nota mais ou menos, ele é o ser humano médio, que consegue ali controlar o prazer um pouco aqui e ali. Mas o cara mesmo que tira as notas mais altas, que é o melhor do melhor, geralmente ele é um asceta. Geralmente ele nega o prazer da vida para ter uma recompensa depois em termos de nota, de conhecimento, de aprendizado, né? Enfim, é mais ou menos. Não sei se tu entendeu, mas é mais ou menos isso que é o asceta, né? O ideal ascético seria um ascético com 2K. Seria um ideal de negação do prazer e um ideal de você ter autocontrole sobre a sua própria vida, uma autodisciplina, né? E o Epicuro vai dizer que a autodisciplina e o autocontrole levam à felicidade, que é uma vida tranquila e serena, né? Então o cara, por exemplo, vamos voltar no exemplo da faculdade, o cara que ele é um asceta e que ele estuda um pouquinho por dia, todo dia, né? Ele vai chegar na véspera, ele só vai da prova, ele só vai dar uma revisadinha ali e deu, né? Já o cara que ele não é um asceta, ou ele não vai estudar, ou ele vai estudar no último dia antes da prova, na loucura, no estresse puro, entendeu? Ele não vai ter uma vida tranquila e nem uma vida serena, né? A vida tranquila e a vida serena exige um certo planejamento e exige uma certa negação das próprias paixões, né? Dos próprios desejos, né? E isso é extremamente difícil, cara, tá? Extremamente difícil de ser feito, né? Eu vou te dar o meu exemplo, cara. Eu queria ser... Sabe o que eu queria? Eu queria, na minha vida, eu queria ser aquele cara que sem motivo nenhum, ele acorda cedo, tipo 5 horas da manhã, né? O cara faz um aeróbico em jejum, volta, come uma coisinha, vai na academia, sai da academia, abre o braço aqui e fica olhando pro sol, assim, entendeu? E, deu tipo 8 horas da manhã, o cara já fez o exercício em jejum, depois já foi na academia, papapá, e o cara já tá pronto, entendeu? Pra aproveitar o dia na plenitude máxima da vida humana. Tá? Eu queria ser esse cara, bicho. Só que o ponto é que se eu ponho o meu despertador para despertar às 5 da manhã, ele vai tocar às 5 da manhã, afinal ele é uma máquina, ele vai cumprir o que ele foi combinado para fazer, mas eu vou olhar, eu vou ouvir, vou tocar, vou desligar e vou continuar dormindo, tá? Então, e essa é a real sobre muita gente que o cara, assim, ó, tem muita gente na vida que o cara acorda muito cedo, né? Isso é verdade, né? Não que você acordar cedo seja um parâmetro para tu ser bem sucedido ou não, né? Porque é aquela história do padeiro, né? Se acordar cedo resolvesse alguma coisa, o padeiro seria muito rico, porque o padeiro acorda antes de todo mundo, né? Mas no geral, o negócio assim de você acordar cedo, a maioria das pessoas, tipo, umas 90%, talvez mais, acorda cedo de manhã porque precisa acordar cedo para ir trabalhar, tá? Então ela acorda cedo porque ela é forçada, não porque ela tem uma disciplina interna que faz com que ela acorde cedo, né? Então, por exemplo, se tu trabalha 8 da manhã e tu acorda às 7, geralmente vai acordar às 7 horas porque você tem que trabalhar. Você não vai acordar, por exemplo, quer tentar fazer o experimento,
né? Põe para despertar às 5 horas da manhã, tá? Você tem que trabalhar às 8. Põe para despertar às 5 horas da manhã para você acordar e resolver tudo da sua vida no começo da manhã. Você vai ver que você provavelmente não vai conseguir. Você vai conseguir acordar somente no horário que você tem que acordar para ir trabalhar, senão você não vai receber e você vai morrer de fome, tá? Então, às vezes a maioria das pessoas, às vezes não, eu diria que a maioria das pessoas acorda cedo só porque ela é obrigada a acordar cedo. Porque se ela não fosse obrigada, talvez ela acordaria à tarde, né? E por que ela acordaria à tarde? Porque a maioria das pessoas não tem o autocontrole para negar o sono. Porque no fim das contas é isso, né? Quando o despertador toca e você não acorda, é porque tu não tem a força de vontade, a resiliência, tá? Para negar o prazer do sono. Você vai dizer, não, eu tô com sono, eu vou continuar dormindo, porque afinal eu não tô trabalhando de manhã, então eu vou continuar dormindo e eu vou dormir a manhã inteira, né? O que é isso? Isso é você não conseguir negar o prazer de ter um bom período de sono, né? E a maioria das pessoas é assim. Acho que a maioria das pessoas não é um asceta. O asceta, ele é uma exceção do negócio. Tu tem que ter um domínio, um autocontrole da tua alma que é muito grande para tu ser um asceta, tá? E pelo menos é mais ou menos isso que eu vejo, tá? Agora, a ideia de asceticismo, ela não vem só em Epicuro, tá? Talvez os principais ascetas sejam os estoicos, né? Só que o asceticismo no estoico é uma questão muito complicada que eu não vou entrar agora, tá? Mas o estoico, tá? Ele lembra muito a ideia do medieval, né? Vamos ver o medieval aqui, que é mais fácil, né? Então eu te contei mais ou menos a ideia do asceta na Grécia Antiga, tá? Lá do Epicuro, que seria, olha, seria você ser uma pessoa que consegue negar o prazer. Agora, a ideia de ideal ascético, tá? Ela vai evoluir ao longo do mundo, da história da humanidade, ela vai chegar lá no mundo medieval, tá? E esse conceito de ideal ascético ele vai continuar existindo, né? Mas ele toma uma dimensão, né? Que é uma dimensão que eu diria que é uma dimensão mais próxima do estoicismo, né? Que a ideia de asceta dentro da filosofia estoica, ela não tem a ver com você moderar o prazer, né? Na verdade é o contrário, é você negar completamente o prazer. Então, e isso entra dentro do... Barulho é esse, pô? Passou acho que um carro aí, passou o carro do ouvinte aí fazendo barulho, tudo lascado. O que eu tava falando antes de eu me distrair com o áudio? Eu não sei se tu escuta esses áudios que passa, bicho, mas eu escuto e eu me perco total no raciocínio, cara. Próximo lugar que eu for morar, bicho, eu vou comprar um apartamento de fundos, vou botar um isolamento acústico, cara, não vou ouvir nada, cara. Se bem que apartamento de fundos é meio depressão, né, cara? O cara mora num apartamento de fundos, tu não consegue olhar pra rua, nada, entendeu? É meio ruim, cara. É melhor morar num apartamento de frente. Mas daí tem que lidar com os eleitores, né? Os eleitores passando de carro, de moto e tal, né? Mas enfim. E eu tava falando? Eu tava falando do mundo medieval, né? Que o conceito de asceticismo dentro do mundo medieval, ele me parece muito com o conceito do estoicismo, né? Que seria a negação completa do prazer, né? O termo que é usado dentro do mundo medieval é a ideia de castidade, né? O casto, né? O castidade vem do latim castitas, né? Que vem da palavra, castitas, se eu não me engano, é um verbo, tá? Que vem do termo castus, né? Que significa puro. Então o castus, o homem castus, ele é um homem puro, né? E existe na filosofia, tanto na filosofia estoica quanto no mundo medieval, né? Quem fala muito disso é o Santo Agostinho lá nas Confissões, né?
Ele diz que, olha, a ideia é que o prazer ele acaba deixando as pessoas impuras. O humano mais puro é o humano que mais nega o prazer, né? Então eu botei aqui, ó, exemplo do Coomer, né? Tu vê um Coomer, às vezes tu olha pra pessoa, tu já vê que ele é Coomer. Tu olha, tu consegue olhar no rosto do cara, tu vê que ele é Coomer, porque o Coomer, ele parece que a busca desenfreada pelo prazer sexual acaba transformando o Coomer acaba deformando o Coomer, né? E é quase como se ele fosse ficando impuro, entendeu? Cada vídeo que o cara tá vendo lá do Brasil, do jogo da galera. Mudaram a propaganda, agora não é, né? Me contaram que mudaram a propaganda isso aí. Eu não assisto isso daí, né? Mas me contaram aí que mudou a propaganda. E mas o que é o Coomer, né? O Coomer, cada vídeo que o cara tá vendo ali, ele meio que ele tá ficando cada vez mais impuro, esse é o negócio. E a tendência é assim, olha, o cara que ele é muito Coomer, tipo assim, ele começa assistindo umas coisas mais leve, né, que seria mais próximo de um ideal, de um relacionamento interpessoal saudável, seria uma relação mais pura, né, uma relação talvez sexual mais pura. Ele começa ali, mas cada vez que ele vai se aprofundando ali, cada vez que ele vai consumindo, cada vídeo que o cara vai assistindo, parece que ele vai mergulhando mais e mais e mais e mais fundo e vai ficando cada vez mais impuro, né? Então, então ele vai meio que ele vai perdendo a noção de castidade e ele vai acabar se deformando, ele vai virar um cara totalmente deformado e o modo que ele vai se relacionar com a pessoa do sexo oposto vai ser um modo que geralmente vai acabar com a pessoa vendo o outro como um objeto e não como um fim em si mesmo, né? Isso vale tanto para o homem que é Coomer quanto para a mulher que é Coomer também, tá? Então, e você acaba tendo, né, como é que eu vou dizer, um ideal sexual mais agressivo, mais como se fosse uma coisa de possessão mesmo, tá? E, e isso é o que? Isso é um humano não casto. Ele é um humano que não conseguiu ser asceta e negar o prazer e ele acabou sucumbindo e ficando só no prazer, no prazer, no prazer, no prazer. E quando vê, ah, ele acabou virando o Coomer, né? O exemplo do Coomer, né? Que é aquele seu amigo que você cumprimenta com um soquinho para não ter que dar a mão para ele, né? Esse é o Coomer. Então, assim, a ideia, né, pelo menos eu vejo, assim, do período medieval que converge muito com a ideia do estoicismo é a ideia de que o prazer, ele acaba, em certa medida, te deformando, né? E até tu pensa no exemplo do Epicuro, né? Até mesmo uma pequena dose de vinho, ela acaba te deformando, né? Todo dia tu vai ali, toma uma dose de vinho, um pouquinho de dose de vinho, um pouquinho de dose de vinho. Tu tá impuro também. Tu não tá tão impuro, mas tu tá impuro, né? A pureza mesmo existe dentro da castidade, que seria a negação completa do prazer, né? Então, quanto mais você nega o prazer, mais puro é o ser humano, né? Então, e daí você meio que abre mão do prazer como um critério para sua vida, e o critério acaba não sendo mais. O prazer acaba sendo geralmente ou uma vida mais moral, né? Que seria a vida ética, lá, o segundo estágio da vida humana em Kierkegaard, ou uma vida mais voltada a Deus, né? Que seria a vida beata, né? A ideia de beatitude, né? Então, e isso é interessante que o Santo Agostinho, ele tem no livro dele lá, As Confissões, né? Que ele relata que ele tinha muita dificuldade ele viveu uma vida completamente degenerada e ele tinha uma dificuldade muito grande de dizer não, principalmente a ideia do prazer sexual, né? Enfim, leia o Santo Agostinho, ele vai contar a vida dele lá. É bastante interessante aquele livro dele, né? Principalmente as partes onde ele fala sobre a noção do tempo, né? É, que era uma parte. É nas Confissões o negócio do tempo? Ou é na Cidade de Deus lá?
Eu acho que é nas Confissões, né? Que ele fala sobre a noção de tempo, que é uma noção bastante estudada pelo Martin Heidegger e tal. Esse é um outro assunto, né? Dentro também dos pensadores existe um outro cara, deixa eu só confirmar aqui a data que ele nasceu. Só um pouquinho. Tinha um cara chamado Blaise Pascal, né, que nasceu em 1623 em Clermont-Ferrand, que é uma cidade francesa, e morreu em 1662 em Paris. Aos 39 anos, né? Até que viveu bastante, né? Se for parar pra pensar, né? Ele era jansenista, não sabia disso, cara. Pô, que interessante, ele era jansenista. Jansenismo é a doutrina religiosa inspirada nas ideias de um bispo de Ypres, Cornelius Otto Jansenius. O movimento tem caráter dogmático, moral e disciplinar, que assumiu também contornos políticos e desenvolveu principalmente na França e na Bélgica, no século XVII e XVIII, no seio da Igreja Católica, cujas teorias acabaram por ser consideradas controversas por esta. Desde 16 de outubro de 1656, através da bula Ad Sancta, subscrita pelo Papa Alexandre VII. Agora, o que eu faço? Eu não tenho conhecimento sobre o Papa Alexandre VII. Zero conhecimento sobre o Alexandre VII. Você conhece qual o seu conhecimento sobre papas que viveram no ano de 1600, ouvinte? Defende uma interpretação das teorias de Agostinho de Hipona sobre a predestinação contra as teses tomistas do aristotelismo e do livre-arbítrio. Isso é interessante, cara. Tá, mas isso aqui é um negócio que eu vou dar uma olhada em off, né? Porque eu tô gravando aqui, eu não quero perder muito tempo aqui. Mas eu não sabia que ele era jansenista, viu? O Blaise Pascal. Mas por que eu tô falando do Pascal, né? Então, o cara que nasceu em 1600 e pouco, tá? Ele acreditava em Deus, mas ele tentou fazer aquela conciliação entre fé e razão, né? Que eu acho meio bullshit total, né? Acho que é impossível você conciliar isso, né? Mas também, sei lá, né? No Brasil o cara tenta conciliar liberal conservador, né? O liberal que se diz liberal conservador. Mas enfim. O Pascal, ele tem um livro que na verdade não é bem livro, tá? É uma obra dele, a obra dele não foi muito bem organizada. Tem o nome da obra dele é Pensamentos, né? Que acho que em francês é Pensées, com 2 Es, né? Pensées, né? Pensées, não sei como é, Pensées, não sei, é alguma coisa em francês, né? Mas ele falou uma coisa interessante que tem a ver com a noção de asceticismo, né? Que é a ideia da aposta de Pascal. Não sei se tu conhece essa ideia, né? Que ele tá tentando defender, no fim das contas, que é mais racional você acreditar em Deus do que você não acreditar em Deus, né? Isso tem uma relação com o asceticismo, a gente já vai ver o seguinte. Bom, basicamente existem 4 cenários, né, com relação à existência de Deus, né? O primeiro cenário, né, é o cenário da vida beata. É o cenário que, se Deus existir, né, e você seguir os ensinamentos de Deus, né, o que implica em você negar o prazer, né, você vai ter uma vida meio desgraçada, uma vida terrena meio desgraçada, vai. Mas a tua vida pós-morte vai ser a melhor vida de todas porque tu vai pro céu, né? Então esse é o primeiro estilo de vida, né? Sempre que alguém explicava pra mim isso na faculdade, cara, isso era feito de um modo muito confuso. Eu não sei se eu vou conseguir te explicar do modo não confuso, né? Então, caso esteja muito confuso essa parte sobre a aposta de Pascal, eu considere ouvir novamente o episódio, ou pelo menos ouvir novamente esta parte, né? Mas é o seguinte, olha, o primeiro ponto é se Deus existir, né? Vamos pensar assim, se Deus existe. Se Deus existe e tu segue os ensinamentos de Deus, você vai pro céu. Então a tua vida, pós-vida, né, vai ser uma vida boa. Agora, essa é a primeira alternativa. Mas
a tua vida terrena vai ser uma vida de negação do prazer. Então vai ser uma vida muito difícil, né? Então essa é a primeira, que seria o melhor cenário para o Pascal, é esse, né? Agora existe um outro cenário que é o cenário que se Deus existe, né? Se Deus existe e você não segue Deus, ou seja, você vive uma vida hedonista, você vive uma vida buscando prazeres, né? Quando você morrer, você vai para o inferno, né? Mas ao mesmo tempo, tu tem o grande benefício de ter vivido uma vida terrena cheia de prazeres. Então tu ganhou muito prazer na sua vida terrena, mas quando você chegar lá no outro lado, quando você chegar lá na pós-vida, aí você se ferrou. Porque daí você vai ter a eternidade no inferno, tá? Isso é a ideia que se Deus existir, tá? Então são dois caminhos, né? Se Deus existe, tu tem dois caminhos. Ou tu segue o que Deus quer e tu vai pro céu, ou tu não segue e tu vai pro inferno, tá? Se tu seguir, tu vai ter uma vida terrena desgraçada. E se você não seguir, você vai ter uma vida terrena muito boa, mas a consequência é que você vai parar no inferno, né? Bom, então são dois caminhos. Agora, os outros dois caminhos é se Deus não existir. Então, se Deus não existir, né, e você seguiu a doutrina de Deus, né, quando você morrer, você não vai ter nada. Porque acabou, entendeu? É nada, é o nihilismus, né? É o nada, tá? Acabou, não tem nada. Mas você perdeu toda a vida terrena, você perdeu de viver uma vida terrena com muito prazer. Você viveu uma vida desgraçada, acreditando numa pós-vida que no fim das contas não tinha, tá? Então você duplamente perdeu. Você perdeu porque na vida terrena você não vai ter o prazer, e você perdeu porque você não vai ter uma pós-vida agradável, tá? Porque não existe pós-vida, segundo essa visão, né? Esse é o primeiro ponto, se Deus não existe. Agora, o outro ponto, que se Deus não existe, é o seguinte: se Deus não existe e você não segue Deus, ou seja, você vive uma vida terrena cheia de prazeres, e você morrer, não dá nada, você não vai para o inferno. Porque afinal não existe inferno, não existe nada, não existe Deus, né? Então você simplesmente acaba. Então meio que você venceu, porque... Por que tu venceu? Porque tu viveu o teu período de vida, que é o único período que existe, do melhor modo possível, buscando o máximo de prazer possível, né? E quando você morreu, você não foi punido por buscar o prazer, porque você simplesmente deixou de existir. Então, essa é a segunda etapa, tá? Enfim, né? Não sei se tu entendeu. São quatro saídas, né? Duas se existir Deus e duas se não existir Deus, né? E essas saídas têm a ver com você seguir ou não seguir Deus, né? E se você segue, você vai ter que negar os prazeres, que daí a gente volta no negócio do asceta, né? E se você não segue, você pode viver a vida buscando prazeres, né? Deixa eu ler aqui o que eu escrevi, cara, senão o ouvinte vai ficar meio perdido, tá? O ideal seria que você lesse o Pascal, tá? Não vai só no meu... acho que tem em português, é Pensamentos, né? O nome da obra do Pascal, que não é bem uma obra, são fragmentos de coisas que ele escreveu, que nem Epicuro, né? Epicuro, a maioria das coisas sobre Epicuro é fragmentos, né? Não há um livro, assim... Enfim, tá? Bom, vamos ler aqui o que eu escrevi aqui, ó. Se Deus existir e eu seguir os ensinamentos, né, o que implica eu negar o prazer, eu terei a felicidade eterna após morte. Mas a minha vida terrena vai ser bem difícil. Bem difícil por quê? Porque eu vou estar negando o prazer, tá? Agora, se Deus não existir e eu seguir os ensinamentos dele, eu perdi duplamente, tanto em vida quanto em morte. Então eu perdi em vida porque eu não vivi a minha vida buscando prazer, eu vivi uma vida casta, e quando eu morri eu não tive a recompensa de viver uma vida casta. Então eu perdi duplamente, tá? Próximo. Se Deus não existir e eu não seguir ele, né, no caso buscando prazeres terrenos, daí eu ganhei a vida na Terra, né? Então, é aquilo que eu falei, você segue uma vida buscando prazer e Deus não existe, né? Então quando você morrer, você não vai ser julgado, entendeu? Ah, eu fiz um monte de coisa errada e tal, vivendo minha vida, loucura, explorei pessoas, fiz usura, e morri.
né? E não tem nada. Então não vou ser punido, né? Ou seja, eu vivi uma vida buscando o máximo do prazer possível na Terra e não fui punido. E o último ponto, se eu viver a vida terrena buscando prazeres e Deus existir, daí eu me ferrei na vida pós-terra, porque eu vou pro inferno, né? Então, o Pascal achava isso uma das piores saídas, né? Pelo que eu entendo do Pascal, o que ele acreditava era o seguinte, olha, ele dizia que a aposta de Pascal, o principal é você, ele acha que é mais racional você acreditar que Deus existe e você seguir Deus, tá? Mesmo você não tendo certeza se ele existe ou não, né? Então é mais ou menos isso, né? Para Pascal, a melhor aposta de todos é seguir Deus, porque é melhor tu ter uma vida beata e casta na terra, mesmo que isso implique a ausência de prazeres, do que chegar lá no fim da vida e descobrir que Deus existe e ir parar no inferno, né? Então isso é a aposta do Pascal, né? Eu achei interessante trazer isso porque é relacionado, é meio complicadinho de entender, né, isso aqui, mas isso é meio relacionado à ideia de asceticismo, né? Então, de você viver ou não viver uma vida beata baseada na existência ou não de Deus, né? Agora, o problema que eu vejo, assim, na ideia da aposta de Pascal, que no fim das contas é o problema de você tentar conciliar fé e razão, né? Então, eu acho que o Pascal tá errado. No fim das contas, todo esse problema da aposta de Pascal, no fim das contas, é quase como se fosse um utilitarismo, né? Parece um utilitarismo, né? Parece assim, olha, eu tô seguindo Deus porque eu quero uma recompensa futura. Então é racional eu seguir Deus para que eu tenha uma recompensa futura, mesmo que eu perca os prazeres da vida, tá entendendo? Parece que tu tá acreditando em Deus não porque Deus existe, mas sim porque você vai ter uma recompensa boa se Deus existir. Então isso, no fim das contas, não é uma fé verdadeira. O cara que realmente acredita em Deus, ele não acredita em Deus porque ele quer uma recompensa futura, porque ele quer que o santo dê alguma coisa pra ele, né? Quem acredita em Deus mesmo é porque o cara realmente crê e tem a fé verdadeira, né? Que eu falei no episódio passado lá do Kierkegaard. Que você não precisa de justificativa racional nenhuma para acreditar em Deus, porque tu sabe que aquela é a verdade revelada e você acredita na verdade revelada porque simplesmente é. Deus é, né? Esse é o ponto. Então, a ideia de você acreditar em Deus buscando uma recompensa, me parece que o Pascal ele está tentando dar uma saída meio utilitarista para a crença em Deus, tá? Mas enfim, esses são os pensamentos que eu tive, né, com relação ao Pascal, tá? Bom, a gente está em 40 e poucos minutos, dá para falar mais um pouco ainda. Tem um outro pensador, né, que vai falar sobre isso, que eu já comentei em alguns episódios, tá? Que é o Nietzsche. E agora eu vou inverter tudo que eu falei. E agora que tu vai ficar meio perdidão, ouvinte, né? Então o Nietzsche ele vai chegar num livro, tá? Que ele vai falar sobre os ideais ascéticos, né? Um livro chamado Genealogia da Moral, né? Isso está especificamente na parte 3 da Genealogia da Moral, caso você tenha interesse por ler, né? Recomendo que você pule a parte 1 e a parte 2, né? Que não é tão importante com relação ao asceticismo, tá? E também pule a parte 1 e a parte 2, porque o Nietzsche está fazendo afirmações antissemitas e tal, falando mal do judeu, do judaísmo e tal, descaradamente. Então, você não vai querer ler a parte 1 e a parte 2 da Genealogia da Moral, afinal, você ama o Estado de Israel, né, ouvinte? E você acha que o Estado de Israel deveria existir e que não fez nada de errado, porque afinal, se você falar que não, você está cometendo um crime, né? Então, não leia a parte 1 e a parte 2 da Genealogia da Moral, onde existe uma crítica do Nietzsche por parte ao judaísmo e a origem daquilo que ele chama de moral do escravo, né? Mas leia a parte 3, onde ele fala sobre os ideais ascéticos, né? E a crítica que o Nietzsche fala, o Nietzsche estudava muito, ele conhecia tudo isso que eu estou falando para ti, né? E a crítica que ele fazia, né, é que ele olhava para a ideia de ideal ascético, né, o ideal de uma vida ascética, né, uma vida que nega prazeres ou que busca moderar prazer, no caso do epicurismo, né,
E ele diz que negar os prazeres da vida é negar a vida. É isso que o Nietzsche via, o Nietzsche entendia desse modo, né? Então, pensa no exemplo da castidade, né? O cara que entra em castidade, né, que se nega a ter relações sexuais, tipo um padre, no fim das contas, em última análise, ele está negando a vida porque ele está negando aquilo que gera a vida, que é o ato sexual, né? Então, o que gera a vida e perpetua a espécie humana é o ato sexual. E a partir do momento que o teu ideal de vida é negar o desejo sexual, você está negando a sua própria vida, né? E acho que eu falei algo mais ou menos parecido com isso com relação a quando eu falei sobre Spengler e a cultura da morte, né? Quer dizer, quando um jovem, por causa da agenda woke, se decide se autocastrar, ele está negando o seu próprio acesso àquilo que geraria a sua própria vida, né? O guri que corta o pau fora, por exemplo, né? Por causa de uma ideologia, né? Então é uma ideologia da morte, né? E o Nietzsche vai dizer exatamente isso sobre o ideal ascético. Ele vai dizer, olha, o cara que diz que não vai ter relação sexual com nada, um padre, por exemplo, ele tá negando a vida. Ele tá dizendo para si mesmo que ele não quer viver a vida e que ele não quer perpetuar ele mesmo, né? E aí ele não quer continuar a espécie humana a partir dele mesmo, né? Então por isso que a noção de castidade ela é uma noção que pro Nietzsche ela nega a vida, tá? Porque ela nega a geração e a perpetuação da espécie humana, né? Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Ó. Quando você nega o sexo, você nega a consequência dele, que é a vida. Por isso, a castidade, para Nietzsche, é a negação da vida. Tá? Então, a existência, a vida, quando você nasceu, ela te fez para que você coma e se reproduza também. Se alimente e se reproduza, né? E negar isso é negar um dos principais aspectos da vida. Você negar o aspecto reprodutivo é você negar a vida. De fato, você está negando a vida, né? Então, a crítica que o Nietzsche faz ao sacerdote ascético, ele cita os estoicos, apesar de eu achar que ele não entendeu o estoicismo, né? O estoicismo não é aquilo que ele está dizendo na Genealogia da Moral, parte 3, né? Mas o ideal ascético seria uma vida. A vida asceta seria uma vida que nega a própria vida, porque ela nega aquilo que faz a vida ser a vida, né? Tá me entendendo? E eu acho que de uma certa maneira o Nietzsche parece estar correto, cara, né? Porque assim, ó, quando você vive a vida e você tem prazer na vida, pensa um pouco assim, ó. Quando você vive a vida e você tem prazer na sua vida, parece que aqueles momentos que tu tá tendo o prazer, parece que tu tá vivendo mais, sabe? Parece que tu só tá realmente vivo mesmo quando você tá sentindo o prazer. O prazer, ele te dá uma sensação de vida muito grande. Esse é o ponto, né? Então talvez o prazer seja a vida, né? E quando a gente pensa no prazer, esquece a questão sexual, mas pensa na ideia de você se alimentar bem, né? Por que que os alimentos eles possuem um gosto bom, né? Para te dar prazer, porque a natureza quer que você olhe para o alimento e deseje comer o alimento. Porque comer o alimento é você adquirir a vida e você vai usar essa vida, a energia para gerar a sua vida, tá entendendo? Para se manter vivo, e a natureza quer que se mantenha vivo. Por isso que as comidas gordurosas, elas são tão boas, e as comidas, por assim dizer, saudáveis, que seriam as comidas com baixo valor calórico, elas são tão ruins, cara. Por isso que é muito melhor você comer, em termos de prazer, você comer mal. Você comer só McDonald's, X salada não, X-egg, X-bacon, entendeu? Pô, gordura pra caramba, entendeu? Isso é muito bom, porque a natureza te fez pra buscar calorias. A natureza te fez pra... E um modo que ela faz pra te fazer buscar caloria é te dando o prazer ao ingerir calorias. Tá entendendo? E a mesma coisa a relação sexual. Por que a relação sexual ela te dá prazer? Ela te dá prazer porque a natureza quer que tu se reproduza. A natureza quer que a vida permaneça e que a vida continua. Então, o ideal asceta, o ideal de negação do prazer, ele é um ideal de negação
da geração e da perpetuação da vida, segundo Nietzsche. Né? Ele vai usar o termo vontade de vida, né? Então, a ideia de vontade de vida, enfim. Que é aquilo que eu falei, que quando tu tá vivendo a sua vida e tu tá sentindo prazer, parece que tu tá vivendo mais, né? Parece que tu tá mais vivo, esse é o ponto, né? E eu escrevi aqui o Shed versus o Beta, né? O Shed, se for parar pra ver, o Shed ele tá vivendo a vida. Tipo, o Shed ele tá se alimentando, ele tá malhando, ele tá acordando cedo, vencendo, pegando as mulheres e tal. Parece que ele tá vivendo uma vida muito mais vivida, entre aspas, assim, né? De viver a vida, né? Do que o Beta. O Beta que tá só em casa mal, ele tá tendo os prazeres negados, né? Então, e meio que parece que ele não tá vivendo tanto a vida, entendeu? Esse é o ponto, né? Essa é a crítica que o Nietzsche faz à ideia de ideal ascético. Né? O ideal ascético é o ideal anti-vida. Né? É um ideal contra a vontade de vida, que nega a vontade da vida, que é de se perpetuar e tal, né? Ele vai fazer uma crítica também à noção de fraqueza e tal, o ideal do escravo e tal, mas isso aqui não vem ao caso agora, nesse momento. Né? Mas também tem a ver com essa coisa de negar a vida, né? Então, não sei, cara. A ideia do Nietzsche é interessante, né? Porque o Nietzsche pega a ideia de ideal ascético e fala, olha, não é essa ideia de que, olha, você vai viver negando os prazeres, isso aí na verdade você não está vivendo, você está negando a vida, você está fazendo exatamente o contrário, né? Enfim. O que mais que eu anotei aqui? Budistas, né? O budismo também, cara, porque o budismo, esse é um outro assunto. Eu queria fazer um episódio específico só esculhambando o budismo, né? Mas eu vou fazer talvez no futuro, né? Agora, no momento, eu tô meio ocupado com outros assuntos. Mas no budismo, tá? A vida é vista como sofrimento. Tem um termo que se escreve com 2 Ks, que o termo é dukkha, que é D-U-K-K-H-I-A. A dukkha. E o budismo, ele me parece uma religião também que nega a vida, né? Se tu for parar pra pensar. Na verdade, pro Nietzsche, todas as religiões negam a vida, né? Porque o Nietzsche era ateísta, né? Mas no caso do budismo, né? Quando tu pensa assim, um budista, a meditação budista, no fim das contas, o que o budismo entende? Assim, o budismo entende que a vida é um sofrimento, né? E que o modo de você acabar com o sofrimento, você entrando lá no estado do nirvana, né? Que é uma meditação profunda, que a consequência dessa meditação é a anulação do próprio eu. Quando você anula o próprio eu, ou seja, você medita tanto que você simplesmente anula a ideia de que você existe como um eu, ou simplesmente, né, nega o eu, você acaba... Isso é uma meditação budista que também, parando para pensar, ela nega a vida. Porque a vida é o eu, né? A nossa vida, ela é vivida de um modo individual, né? Então, meio que me parece, né, que o budismo, ele tem isso também, né? Então, você nega o sofrimento, né, que esse dukkha, através da meditação. E a meditação, o objetivo é anular a existência do teu próprio eu, né? Então, que é quase como se tu tivesse morrido durante o tempo que você está meditando. Porque você não é mais você, entendeu? Então isso seria também talvez um ideal ascético, né? Mas ao mesmo tempo, né, quando a gente vê assim a crítica do Nietzsche aos ideais ascéticos, né? Eu anotei aqui também a ideia do vinho, né? Porque assim, o Nietzsche vai dizer, olha, tudo bem, você tem que viver a vida, buscar o prazer e tal, né? Pra você viver de fato a vida, a vontade de vida e tal. Mas você pode cair naquele problema como é que é? Do vinho, né? Que você toma muito vinho e você pensa, enquanto você tá tomando vinho, você tá, não, eu tô vivendo pra caramba, nossa, eu tô vivendo, pá, tu tem aquela sensação boa de estar tomando vinho. E tô vivendo e pá.
E, cara, quando vê, cara, você tomou tanto vinho que isso acabou causando um problema na sua vida, cara, e acabou destruindo a sua vida. Então, me parece que o Nietzsche, por mais que ele veja assim que, olha, é preciso viver a vida buscando o prazer da vida, a vontade de vida, né, satisfazendo o desejo de poder e a força e a vontade de vida, ainda assim me parece que não parece inteligente tu ter o prazer como parâmetro último para sua vida. Porque o prazer como parâmetro último para tua vida, ele acaba também podendo te destruir, né? E outra coisa também, né? Quando a gente fala, eu não tenho um conhecimento muito profundo sobre o Nietzsche, eu já li várias coisas do Nietzsche, mas eu não sou um especialista em Nietzsche, né? Mas ele tem também aquela metáfora que eu acho que eu expliquei em outros episódios, né? Que é o homem na frente de uma fogueira, né? Que a fogueira é o prazer, a fogueira é o conforto, né? A metáfora do último homem, né? Se tu quiser ler essa metáfora, ela tá acho que na parte 2 do livro Assim Falava Zaratustra. Tá? Você deve procurar lá, caso tu tenha interesse em ler. E, e meio que parece que o Nietzsche enxerga que o prazer e o conforto em excesso faz mal. Né? Parece que ele enxerga, porque ele vai falar que o último homem, ele é o homem que fica em volta de uma fogueira no conforto e ele não tem vontade e interesse de sair da frente da fogueira, né? Então ele tá também vivendo a vida dele toda de um modo sendo um fraco, em última análise, né? Não tendo a resiliência e a vontade de levantar da fogueira e se embrenhar no meio da neve, assim, sei lá, né? Em busca de alguma coisa que ele queira, né? Enfim. Então, meio que assim, eu entendo a crítica que o Nietzsche faz ao ideal ascético, né? Mas ao mesmo tempo tem no próprio texto do Nietzsche, me parece ter a noção de que o homem que busca só o prazer e que busca só satisfazer o instinto de vida, parece que também ele tem problema, né? Então, eu não sei, eu teria aqui eu acho que me falta, não, eu não acho, tenho certeza, né? Me falta mais leituras sobre os trabalhos do Nietzsche, né? Como ele vê essa questão, né? Porque assim, tem alguns textos que ele dá a entender que o correto é você ter você seguir a vontade de vida, né? A vontade de força, né? Mas em outros textos parece que quando você segue o prazer unicamente, você tá tendo problemas também, né? E eu não sei, né? Talvez varie de texto para texto, porque o Nietzsche, ele era um cara maluco, literalmente maluco, né? Ele tinha literalmente problema mental, né? E não é exagero falar que ele era maluco mesmo, né? E é comum em textos ele falar uma coisa e em outro texto ele se desdizer e dizer que era outra coisa, né? Então ele é um pensador muito inteligente, né? Mas ao mesmo tempo, muito inteligente mesmo, né? Talvez um dos top 10 ali da filosofia, mas ao mesmo tempo ele era muito contraditório, né? Muito difícil de você ter, que nem eu sei lá, cara. É aquilo que eu falei, eu acho que eu precisaria ter muito mais leituras de Nietzsche para conseguir te explicar isso de um modo mais claro, né? Mas é mais ou menos isso que o Nietzsche vê, né? Caso você esteja me ouvindo e você seja um especialista em Nietzsche, por favor, deixe nos comentários, né, sua visão sobre Nietzsche que eu vou ler. Eu não tenho tido tempo para responder os comentários, mas eu busco ler o máximo de comentários possíveis, tá? Tá. Tem um outro ponto interessante aqui que eu esqueci de falar, que é com relação ao estoicismo, né? Que o estoico, ele tem uma visão sobre o prazer que é uma visão bastante interessante, né? Que ele diz que o prazer, quando ele é em excesso, né, ele acaba se autoanulando. O prazer, quando ele é muito grande, ele se anula, né? Então é aquela ideia de qual que é o melhor pão que existe. Já fiz essa pergunta, eu acho, aqui, né? Eu não lembro se eu fiz isso ou se foi lá em uma palestra lá da Federal. Qual que é o melhor pão que existe? Pão, no caso, o alimento, né? É o pão sírio? Né? É o pão da sua avó? Né? É o pão do trigo americano? Ele é o pão
o pão egípcio lá, aquele pão batido. Qual que é o melhor pão que existe? Né? Qual que é o melhor pão? O histórico vai dizer pra ti que o melhor pão que existe é o pão que é comido por alguém em jejum. Né? Ou seja, o prazer de você comer um pão está diretamente associado à ausência daquele pão. Né? Então, se você é uma pessoa que come pão todos os dias, várias vezes por dia, você acaba não sentindo o prazer de você comer o pão, ou você sente o prazer em uma medida tão pequena que nunca vai ser tão grande quanto o pão que alguém que estava em jejum comeu. O melhor pão que você vai comer na sua vida é o pão que você come em jejum. Por isso que tem tanta religião que os caras põem os jejum, tu tem que ficar 2 dias de jejum. Né? É por causa disso. Né? Não por causa disso, mas uma consequência é isso, né? É que você vai sentir o sabor verdadeiro do pão quando você entrar em jejum e ficar com muita vontade e muita fome de comer pão. Né? Então, nesse sentido, a gente volta no exemplo do Shed, né? O Shed fica comendo um monte de mulher. Será que o prazer que ele tem é um prazer tão legítimo, tão grande, quanto o cara que não consegue ninguém nunca e daí um dia ele vai lá e ele consegue? Né? Talvez o Beta, olha só, talvez o Beta ele sinta mais prazer nas relações sexuais dele, que ocorrem de vez em nunca, do que o cara que pega um monte de mulher. O cara que pega um monte de mulher, ele ter relação com uma mulher é quase como se ele estivesse comendo um pão no dia a dia, sabe? O negócio do dia a dia. Ele nem sente mais o prazer legítimo do negócio. Né? Então, o prazer, isso que os históricos dizem, o prazer, ele está relacionado, a intensidade do prazer está relacionada à, à, à ausência do prazer. Né? Por isso que tem aquelas coisas que os caras falam do estoico, né, que dorme no chão, né? Por que o estoico dorme no chão, né? Para não se acostumar com o conforto da cama. E caso um dia ele durma numa cama, aquela cama vai ser a cama mais confortável que ele já dormiu na vida. Porque ele se negou o direito de dormir na cama, por isso que ele dorme no chão. Né? E o estoico dorme no chão porque você dormir no chão, a gente volta ao negócio do Nietzsche, é você dormir longe da fogueira, é você se privar do conforto. E a privação do conforto dentro do estoicismo é aquilo que gera um ser humano forte. Né? A mesma coisa vale pro banho gelado, né? O banho gelado, ele é ruim, ele é doloroso, né? Muito ruim mesmo, né? Mas ele te torna psicologicamente mais forte, né? Então, se caso um dia tu se perder no meio caso ocorra alguma tragédia, alguma coisa, e você não tenha mais a opção de banho quente, você pode tomar um banho gelado, porque você já está acostumado com a dureza que é você tomar um banho gelado, tá entendendo? E caso um dia tu tome um banho quente, tu vai sentir um prazer muito grande que tu jamais sentiu de tomar um banho quente, do que aquela pessoa que toma um banho quente todos os dias, né? Mas também me parece meio utilitarismo, né, por parte do estoicismo, né? Então você vai negar o prazer porque você vai querer uma dose de prazer melhor no futuro, né? Não sei, parece também um certo nível de utilitarismo, né? Mas a ideia que a negação do prazer pode te transformar em um ser humano mais forte, isso até bate com a metáfora do Nietzsche lá do Assim Falava Zaratustra, do homem que tá que tá numa fogueira, né? Longe da fogueira, né? Que se levanta e se afasta da fogueira, né? Mas enfim, então perceba que a gente chega num... Deixa eu ver quanto tempo deu aqui. 1h04, tá? Tem algumas coisinhas aqui, mas perceba que nem eu disse, esse episódio é um episódio que eu meio que eu chego no final e eu não tenho conclusão. Tá? Eu botei aqui conclusão 2 pontos, eu botei uma interrogação aqui. Conclusão. Será que vamos pensar, será que o ideal ascético ele é algo bom? Né? Ou, tipo, se ele te torna mais forte, o ideal ascético te leva numa vida mais feliz, o ideal ascético ele te aproxima de Deus, ou será que o ideal ascético ele é uma negação da sua vida? Né? Será que o Nietzsche estava certo nessa? Não sei. Né? Uma coisa que eu anotei aqui de considerações, tá? Que talvez seja importante dizer, né?
Que é a ideia de que os donos do mundo, eu penso assim, eu tenho essa impressão, né? Que as pessoas que mandam no mundo, elas não querem que tu tenha uma vida seta. Elas não querem que tu tenha uma vida negando os prazeres. Eu acho que o mundo ele quer que seja hedonista, né? As elites que controlam tudo, elas querem que seja hedonista, porque o asceta, o cara que nega os prazeres, ele é muito ruim pros negócios. Ele é muito... o mundo ele quer que tu busque o prazer o tempo inteiro, porque ao buscar o prazer o tempo inteiro, tu vai precisar trabalhar um monte e tu vai sustentar uma máquina enorme, entendeu? Esse é o ponto, né? Deixa eu ver o que eu escrevi aqui, ó. O asceta é ruim para os negócios. O mundo quer que você busque o prazer o tempo inteiro. Minha impressão é que o mundo quer que você busque o prazer porque eles querem escravizar a sua alma. E o melhor modo de fazer isso é pelo prazer, né? Aquela coisa do clube da luta, né? Things that you own end up owning you, né? As coisas que você tem acabam te tendo, né? Te controlando, né? As coisas que você busca ter acabam te controlando, né? Que mais que eu escrevi aqui, ó? Com a tua alma escravizada, né? Eles vencem porque o teu corpo é subordinado à tua alma, né? Então, se eles botam na tua cabeça que tu precisa de um produto para ser feliz, né? Entre parênteses, isso é o controle da sua alma. Eles botarem a ideia que tu precisa de um produto para ser feliz é um controle, é uma ferramenta de controle da tua alma que é feita através do mecanismo de propaganda. Se eles entram dentro da sua alma e eles te dizem que tu precisa de tal produto para ser feliz, né? Você vai trabalhar e vai se endividar para comprar o produto. Ou seja, isso vai sustentar esses caras, entendeu? Então me parece que a vida mais comedida, né? A vida mais que busca um asceticismo, seja ele bom ou ruim em última análise, talvez isso não importe tanto, mas eu vejo que as pessoas que controlam o mundo, elas não querem que tu tenha moderação, elas não querem que tu viva uma vida ascética, elas querem que tu viva uma vida hedonista, totalmente sem controle e atomizado, buscando o prazer, porque assim é o melhor modo que eles têm para controlar a sua vida, né? E não só a tua vida, porque eu acho que existe uma questão espiritual por trás disso, não é só a vida para que tu trabalhe para eles. Eu acho que o principal não é a vida, eu acho que o principal é o controle da tua alma, esse é o ponto, né? Eu não acredito em alma, Homero. Eu não acredito, que nem se diz um cara. Eu não acredito em tradição hermética, pra mim é tudo bobagem e tal. Né? Tudo bem, você não acredita em tradição hermética, beleza, tá? Só que é o seguinte, as pessoas que controlam o mundo acreditam. As pessoas que controlam o mundo acreditam mesmo nisso. Muito nisso, né? Então, e talvez só pelo fato deles acreditarem muito nisso, em hermetismo e essas coisas, talvez de uma certa maneira isso faça ser real, mesmo que não seja real em última análise, né? Então talvez exista de fato por mais que talvez não exista Deus, não exista alma, não exista nada, eu acho que existe, né? Mas por mais que talvez você ache que não exista, você entenda que você vive em um mundo onde as elites que controlam o mundo acreditam nisso e trabalham para controlar a tua alma. Esse é o ponto. E eles vão fazer isso através de te controlar pelos desejos. Tá bom, pessoal? Então é isso, né? Chegamos num episódio completamente sem pé nem cabeça. Peço perdão pelo vacilo, né? Não chegamos a conclusão nenhuma, né? Quanto tempo deu aqui, cara? Oh, que ruim, cara. 1h10 o cara especulando, né? E não chegando a conclusão nenhuma, né? Mas espero que talvez, pelo menos a indicação de leitura que eu te dei aí, talvez tu tenha interesse em procurar, não sei, né? Talvez, espero que tenha sido útil pra você, pra sua vida, né? Se não foi muito útil, peço perdão pelo vacilo. Semana que vem eu vou pensar em alguma outra coisa. O Nico aí, que sugeriu o ouvinte aí, a culpa é dele, não é a culpa minha, tá? Então, não fique bravo comigo não, fique bravo com o Nico. Um abraço pra você, Nico. Deixa eu apontar aqui pro Nico. Um abraço pra você, meu querido. Fique bem e até semana que vem, pessoal. Tamo junto, um abraço e tchau.